Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Sala Paulo VI, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Leão XIV. Com vocês nesta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026, Jackson Erpen. Na coordenação dos trabalhos temos Padre Johan Pacheco e na parte técnica Luca Rossi. Em nome do Dicastério para a Comunicação, saúdo as emissoras de rádio e televisão que estão conosco, em particular o Sistema Canção Nova de Comunicação, Rádio Amparo em Lisboa, Portugal, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rádio Amar e Servir da Companhia de Jesus no Brasil, Web TV Tropicana, os canais conectados da Rede Evangelizar de Rádios, EWTN Rádio e TV Nazaré. Um bom dia, uma boa quarta-feira, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo nosso canal YouTube, também pelo nosso site do Vatican News, enquanto vemos tantas bandeiras também do Brasil, da Argentina, da Espanha, nessa grande festa à espera então da chegada do Papa Leão XIV. E cada vez que as câmaras focam um desses tantos grupos, temos também muitos jovens, muitos estudantes vindos de vários países europeus, também da Itália, é sempre então essa grande festa. Faz frio fora, temperatura por volta dos 9 graus na Praça São Pedro neste momento, mas muito calor humano dentro da Sala Paulo VI, onde hoje são esperados 7.000 participantes, 7.000 peregrinos vindos de várias partes do mundo para essa audiência que é de número 3 do ano de 2026 e é de número 39 do pontificado do Papa Leão XIV. Santo Padre hoje dará prosseguimento ao seu ciclo de catequeses, os documentos do Concílio Vaticano II, e o tema da catequese de hoje será Jesus Cristo, revelador do Pai. Momentos antes de todos esses aplausos, hoje nós temos também presenças ilustres vindas do Brasil, em particular temos o grupo Brazilian Tropical Violins, que estava animando os presentes na Sala Paulo VI. Também temos autoridades civis e religiosas brasileiras presentes em Roma nesses dias, quando se celebra então os 200 anos de relações diplomáticas entre a Santa Sé e o Brasil. Na tarde de sexta-feira será celebrada uma Santa Missa na Basílica Santa Maria Maior, justamente para essa ocasião, presidida pelo Cardeal Pietro Parolin. É realmente muito bela essa festa, essa animação. Todos portam suas bandeiras. Também vimos há pouco algumas pinturas retratando o Papa Leão XIV. Há tantas imagens também de Nossa Senhora, em particular Nossa Senhora de Guadalupe. E assim, então, que os fiéis católicos vindos de várias partes do mundo querem acolher e abraçar o sucessor de Pedro. Deixamos então alguns momentos com o áudio da Sala Paulo VI. Quem acompanha pelas emissoras de rádio, naturalmente, não tem a visão das imagens, não tem acesso às imagens desse, que no final das contas é um belo espetáculo aqui na Sala Paulo VI. Recordamos que está em nosso site a entrevista
com o embaixador Everton Vieira, embaixador do Brasil junto à Santa Sé, justamente falando então dos 200 anos então de relações diplomáticas entre a Santa Sé e o Brasil. Também nesse contexto, há uma exposição das obras de Aleijadinho nos museus do Vaticano, prevista para abril e maio. E agora sim, a presença do Papa Leão XIV. Agora, com a sua saudação e com o sinal da cruz, terá início, então, a audiência geral desta quarta-feira. Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Agora passamos à leitura, inicialmente em italiano, hoje do Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículos 6 a 8. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Parola del Signore. Depois do italiano, segue a leitura do Evangelho de João, agora em francês. Jésus disait: Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Parole du Seigneur. Depois do francês, segue agora a leitura em inglês. A reading from the Gospel according to John. Jesus said, "No one comes to the Father except through me. If you know me, you will know my Father also. From now on, you do know him and have seen him." Philip said to him, "Lord, show us the Father, and we will be satisfied." Jesus said to him, "Have I been with you all this time, Philip, and you still do not know me? Whoever has seen me has seen the Father." The Gospel of the Lord. Dentro da sequência das línguas da audiência geral, após o inglês, teremos agora a leitura em alemão. Lesung aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wort des lebendigen Gottes. Depois do alemão, agora a leitura em espanhol.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo: Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. Palabra del Señor. Segue agora a leitura do Evangelho de João em chinês. 恭读圣若望福音，耶稣说：“除非经过我，谁也不能到父那里去。你们若认识我，也就必然认识我父。现在你们已认识他，并且已经看见他。”腓利伯对他说：“主，把父显示给我们，我们就心满意足了。”耶稣回答说：“腓利伯，这么长久的时候，我和你们在一起，而你还不认识我吗？谁看见了我，就是看见了父。”以上是天主的圣训。 Após o chinês agora, com o Raimundo Lima, leitura em português. Leitura do Evangelho segundo São João. Disse Jesus: Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Palavra da salvação. Segue agora a leitura em árabe. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا قال يسوع: لا يمضي أحد إلى الآب إلا بي، فلو كنتم تعرفوني لعرفتم أبي أيضا. منذ الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيلبس: يا رب، أرنا الآب وحسبنا. قال له يسوع: إني معكم منذ وقت طويل، أفلا تعرفوني يا فيلبس؟ من رآني رأى الآب. كلام الرب. E por fim, antes da catequese do Santo Padre, a leitura em polonês. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Oto słowo Pańskie. E agora preparemos a nossa mente, o nosso coração para ouvir a catequese do Santo Padre na audiência geral desta quarta-feira. Recordamos Jesus Cristo, revelador do Pai. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e sejam bem-vindos. Proseguiamo le catechesi sulla Costituzione dogmatica Dei Verbum. Continuamos a nossa catequese sobre a Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II sobre a Divina Revelação. Vimos que Deus se revela num diálogo de aliança, em que se nos dirige a nós como amigos. Trata-se, portanto, de um conhecimento relacional.
que não só comunica ideias, como também partilha uma história e nos chama a comunhão recíproca. A plenitude dessa revelação ocorre no encontro histórico e pessoal, em que o próprio Deus se entrega a nós, fazendo-se presente, e nós nos descobrimos conhecidos na nossa verdade mais profunda. Foi isso que aconteceu em Jesus Cristo. O documento afirma: a verdade profunda, tanto a respeito de Deus como a respeito da salvação dos homens, manifesta-se-nos por essa revelação em Cristo, que é simultaneamente o mediador e a plenitude de toda a revelação. Jesus nos revelou o Pai ao nos envolver na sua própria relação com Ele. No Filho enviado por Deus Pai, os homens têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Chegamos, pois, ao pleno conhecimento de Deus ao entrarmos na relação do Filho com seu Pai, em virtude da ação do Espírito. O evangelista Lucas o atesta, por exemplo, quando relata a oração do júbilo do Senhor. Nesse mesmo instante, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Louvo-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Graças a Jesus, conhecemos Deus como somos conhecidos por Ele. De fato, em Cristo, Deus comunicou a si próprio e, ao mesmo tempo, revelou-nos a nossa verdadeira identidade enquanto filhos, criados à imagem do Verbo. Este Verbo eterno, que ilumina todos os homens, ao revelar a sua verdade no olhar do Pai, teu Pai que vê no segredo te dará recompensa, diz Jesus, e acrescenta que o vosso Pai Celeste sabe que precisais de tudo isso. E Jesus Cristo é o lugar onde reconhecemos a verdade de Deus Pai, ao nos descobrirmos conhecidos por Ele como filhos no Filho, chamados ao mesmo destino de vida plena. São Paulo escreve: Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, a fim de recebermos o estatuto de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Por fim, Jesus Cristo revela o Pai por meio da sua própria humanidade. Precisamente por ser o Verbo encarnado que habita entre os homens, Jesus nos revela Deus por meio da sua verdadeira e integral humanidade. Por isso, diz o concílio, vê-lo a Ele é ver o Pai, com toda a sua presença e manifestação da sua pessoa, com palavras e obras, com sinais e milagres, e, sobretudo, com a sua morte e gloriosa ressurreição. Enfim, com o envio do Espírito de verdade. Para conhecermos Deus em Cristo, devemos abraçar a sua integral humanidade. A verdade de Deus não se revela plenamente onde algo é retirado da humanidade, assim como a integridade da humanidade de Jesus não diminui a plenitude do dom divino. É o humano integral de Jesus que nos diz a verdade do Pai.
O que nos salva e nos chama não é apenas a morte e a ressurreição de Jesus, mas a sua própria pessoa. Il Signore che si incarna, nasce, cura, insegna, soffre. O Senhor que se encarna, nasce, cura, ensina, sofre, morre, ressurge e permanece entre nós. Portanto, para honrar a grandeza da encarnação, não basta considerar Jesus como canal de transmissão de verdades intelectuais. Se Jesus tem um corpo real, a comunicação da verdade de Deus realiza-se nesse corpo, com a sua maneira própria de perceber e experimentar a realidade, com a sua maneira de habitar o mundo e navegar por ele. O próprio Jesus nos convida a partilhar o seu olhar sobre a realidade. Fixai olhar nas aves do céu, diz ele. Não semeiam, nem ceifam, nem recolhem celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós mais do que elas? Irmãos e irmãs, seguindo o caminho de Jesus até o fim, chegamos à certeza de que nada nos pode separar do amor de Deus. Se Deus é por nós, escreve ainda São Paulo, quem estará contra nós? Ele, que não salvaguardou o seu próprio Filho, como não haverá de nos conceder juntamente com ele todas as coisas? Graças a Jesus, o cristão conhece Deus Pai e entrega-se a Ele com confiança. Catequese do Santo Padre, recordamos dentro do ciclo os documentos do Concílio Vaticano II. Tema da catequese de hoje, Jesus Cristo, revelador do Pai. Recordando que na última quarta-feira, o tema da catequese foi Deus fala aos homens como a amigos. Agora temos o resumo da catequese nas diversas línguas, a começar pelo francês. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, nous poursuivons notre catéchèse sur la constitution dogmatique Dei Verbum, qui nous rappelle que Dieu se révèle dans un dialogue d'alliance. Il ne s'agit pas d'une transmission d'idées abstraites, mais d'une connaissance relationnelle par laquelle Dieu s'adresse à nous comme à des amis et nous appelle à la communion. La profonde vérité que cette révélation manifeste sur Dieu et sur le salut de l'homme resplendit pour nous dans le Christ, qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute la révélation. En lui, Dieu ne se contente pas de parler, il se donne, se rend présent. Jésus nous révèle le Père en nous faisant entrer dans sa propre relation filiale, afin que, dans l'Esprit Saint, nous devenions participants de la nature divine. Ainsi, par le Christ, nous connaissons Dieu comme nous sommes connus de lui. Cette révélation passe par l'humanité intégrale de Jésus. C'est en le voyant que nous voyons le Père. Ce n'est donc pas seulement l'événement pascal qui nous sauve, mais la personne même de Jésus. En le suivant jusqu'au bout, nous parvenons à cette certitude. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Dès lors, le chrétien peut s'abandonner au Père avec confiance, assuré que Dieu, qui nous a donné son Fils, nous donnera tout avec lui. E agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. Salute pellegrini francesi, in particolare la delegazione dei militari
del 13° Reggimento dei Dragoni Paracadutisti e dei Pompieri Marini, nonché il Seminario Provinciale di Lione. Impariamo dalla contemplazione della persona di Cristo ad amare e ad agire come Egli ci rivela, per servire al meglio i nostri fratelli e permettere loro di vedere in noi il riflesso del volto di Dio. Dio vi benedica. A tradução de suas palavras. Saúdo os peregrinos franceses, em particular a delegação militar do 13º Regimento dos Dragões Paraquedistas e da Brigada de Incêndio da Marinha, bem como o Seminário Provincial de Lyon. Que aprendamos, contemplando a pessoa de Cristo, a amar e agir como Ele nos revela, a servir melhor nossos irmãos e irmãs e a permitir que eles vejam em nós o reflexo da face de Deus. Que Deus vos abençoe. Depois do resumo da catequese em francês, temos agora o resumo da catequese em inglês, com a introdução feita por essa religiosa da Secretaria de Estado, e após será o próprio Santo Padre, então, a fazer o resumo da catequese em inglês e saudar, então, os grupos de língua inglesa presentes. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, queridos irmãos e irmãs, hoje continuamos nossa catequese sobre a Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II, considerando o papel do Filho de Deus na revelação divina. A revelação Gisto. Que Deus vos abençoe. Segue agora o resumo da catequese em alemão. Recordamos que no hemisfério norte, durante esta semana, está sendo celebrada então a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, cujo tema é um só, é o corpo, um só, é o Espírito como uma só, é a esperança a qual Deus vos chamou. No dia 25 de janeiro, domingo, solenidade da conversão de São Paulo, às 17h30, horário italiano, na Basílica São Paulo, fora dos muros. O Santo Padre, o Papa Leão XIV, presidirá então a celebração das vésperas, concluindo então essa semana de oração pela unidade dos cristãos. E agora, o resumo da catequese em alemão. Mit unserer Katechese über die Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils Dei Verbum. Diese lehrt, dass Christus der Mittler und die Fülle der ganzen Offenbarung ist. In ihm begegnen wir dem lebendigen Gott selbst, der uns als Freunde anspricht und sich in seinem Sohn endgültig offenbart. Durch ihn haben wir im Heiligen Geist Zugang zum Vater und werden der göttlichen Natur teilhaftig. Jesus offenbart den Vater durch sein ganzes Leben, durch seine Worte, seine Taten, durch Zeichen und Wunder und vor allem durch seinen Tod und seine Auferstehung. Daher ist Jesus nicht nur der Übermittler von intellektuellen Lehren, sondern er selbst ist die Offenbarung Gottes, sodass er sagen kann, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. E agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, Gesù Cristo, prima della sua passione, ha pregato per l'unità dei suoi discepoli. In questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, preghiamo con lui
affinché tutti i suoi discepoli trovino l'unità, perché il mondo creda in lui e nella sua rivelazione. Agora a tradução das palavras do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs de língua alemã, Jesus Cristo, antes de sua paixão, rezou pela unidade de seus discípulos. Nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, rezemos com ele para que todos os seus discípulos encontrem a unidade para que o mundo creia nele e na sua revelação. Recordamos ainda que as orações e reflexões utilizadas durante a semana de oração pela unidade dos cristãos esse ano foram preparadas por fiéis apostólicos armênios em colaboração com seus irmãos e irmãs das igrejas católica e evangélica armênias. O material se inspira em tradições de oração e invocações seculares tradicionalmente usadas pelo povo armênio, juntamente com hinos originários dos antigos mosteiros e igrejas da Armênia, alguns dos quais remontam ao século IV. Depois dessa pequena introdução, agora o resumo da catequese em espanhol, feito pelo próprio Santo Padre, também a saudação aos peregrinos de língua espanhola. Hoje há muitos grupos vindos, em particular, da Espanha, mas também membros da comunidade dominicana, da República Dominicana, presentes em Roma. Segue agora o resumo da catequese em chinês. Aproveitamos no contexto das catequeses, desse ciclo de catequeses sobre os documentos do Concílio Vaticano II, algumas palavras do discurso do Papa Francisco aos participantes do encontro promovido pelo Departamento Catequético Nacional da Conferência Episcopal Italiana em 30 de janeiro de 2021. Assim disse o Papa Francisco: a catequese inspirada pelo concílio está continuamente em escuta do coração do homem, sempre com um ouvido atento, prestando sempre atenção a se renovar. Isto é magistério. O concílio é o magistério da Igreja. Ou estás com a Igreja e por isso segues o concílio, e se não seguires o concílio ou o interpretares à tua maneira, como quiseres, não estás com a Igreja. Temos que ser exigentes e rigorosos quanto a este ponto. O concílio não deve ser negociado para ter mais... Não, o concílio é assim. E esse problema que estamos experimentando de seletividade em relação ao concílio repete-se ao longo da história com outros concílios. E me faz pensar num grande grupo de bispos que depois do Concílio Vaticano I foram embora, um grupo de leigos, alguns grupos que, para continuar a, entre aspas, verdadeira doutrina que não era a do Vaticano I. Entre aspas, nós somos os verdadeiros católicos e hoje ordenam mulheres. A atitude mais estrita de guardar a fé sem o magistério da Igreja leva à ruína. Por favor, nenhuma concessão àqueles que procuram apresentar uma catequese que não esteja de acordo com o magistério da Igreja. Palavras do Papa Francisco. E agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua chinesa. Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi aiuti a vivere in conformità ai Suoi insegnamenti e per il bene della società. Vi benedico di cuore. Tradução de suas palavras, estendo minhas cordiais saudações às pessoas de língua chinesa. Caros irmãos e irmãs, que o Senhor vos ajude a viver em conformidade com seus ensinamentos e para o bem da sociedade. Vos abençoo de coração. E segue agora com nosso colega Raimundo Lima o resumo da catequese em português. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal.
Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuamos hoje a catequese sobre a Dei Verbum. Deus revela-se em Cristo através de uma experiência relacional, um diálogo de aliança. O Filho apresenta-nos o Pai, envolvendo-nos na reciprocidade da sua própria relação e, assim, descobrimos a nossa verdade mais profunda. Pela humanidade integral do ressuscitado, reconhecemos o Criador que a todos chama e acolhe como seus filhos. Na realidade, podemos conhecer o Pai somente quando acolhemos a encarnação do Verbo. Isso, porém, não reduz a plenitude do dom divino. Quem nos salva é a pessoa de Jesus, a sua vida entre os homens, com gestos e ações concretas, culminando na sua morte e ressurreição. Não somos salvos exclusivamente por vias intelectuais. Graças à relação com o Senhor, o cristão conhece Deus e Pai e, com confiança, abandona-se a Ele. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto i pellegrini di lingua portoghese, in particolare il gruppo musicale The Brazilian Tropical Violins. Cari fratelli e sorelle, preghiamo per la pace in un momento della storia che sembra segnato da una crescente perdita del valore della dignità umana e in cui la guerra è tornata di moda. L'umanità di Gesù, che rivela il Padre, ci aiuti a trovare cammini di giustizia e di riconciliazione. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo com alegria todos os peregrinos de língua portuguesa, em particular o grupo musical The Brazilian Tropical Violins. Queridos irmãos e irmãs, rezemos pela paz, no momento da história que parece marcado por uma crescente perda do valor da dignidade humana e no qual a guerra voltou a estar na moda. A humanidade de Jesus, que revela o Pai, nos ajude a encontrar caminhos de justiça e reconciliação. Deus vos abençoe. Na saudação, então, do Santo Padre aos peregrinos de língua portuguesa, o convite a rezarmos pela paz, recordando que a guerra voltou a estar na moda. Em particular, o Santo Padre saudou o The Brazilian Tropical Violins, e para conhecê-lo um pouco mais, eles são 38, os membros, então, dessa orquestra que estão presentes na audiência geral de hoje, e é um grupo de jovens talentosos, estudantes de violino do Rio de Janeiro, com idades entre 9 e 18 anos. E o grupo foi formado a partir de 2 outros grupos, os Pequenos Mozarts e Amadeus, e ambos estão sob a direção da professora de música Surai Sori. Então, os Brazilian Tropical Violins levam sempre para cada concerto um programa de diversos estilos e arranjos de talentosos músicos brasileiros como Oswaldo de Carvalho, Luiz Fernando Zamit e Ricardo Medeiros. Além disso, os Brazilian Tropical Violins também tocam músicas clássicas, composições dos grandes mestres da música, em sua versão original, e também músicas folclóricas e pop.
estiveram nessa semana se apresentando em Florença e hoje, então, a sua presença na audiência geral com o Santo Padre. Também chamamos a atenção que praticamente toda a primeira fila, aqui que as imagens nos mostram agora da Sala Paulo VI, é formada por autoridades religiosas, civis e militares do Brasil presentes em Roma, como dissemos no início de nossa transmissão, para a celebração dos 200 anos das relações diplomáticas entre a Santa Sé e o Brasil. Acordamos mais uma vez na tarde de sexta-feira na Basílica Santa Maria Maior, a Santa Missa presidida pelo Cardeal Parolin. E agora a saudação do Santo Padre. Saluto i fedeli di lingua araba. Vi invito a confidare sempre in Dio, poiché Egli è il nostro sostegno, la nostra pace e la nostra speranza in ogni circostanza. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Agora a tradução de suas palavras. Saúdo os fiéis de língua árabe. Convido-vos a confiar sempre em Deus, pois Ele é o nosso amparo, a nossa paz e a nossa esperança em todas as circunstâncias. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja sempre de todo o mal. Depois do árabe, chegamos agora ao resumo da catequese em polonês. Oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej świątobliwości. Os poloneses também sempre presentes em grande número nas audiências gerais. Destacamos também a presença de religiosos palotinos na audiência de hoje, vindos de diversos países. E agora o resumo da catequese do Santo Padre em polonês. Konstytucja dogmatyczna Dei Verbum Soboru Watykańskiego II przypomina, że Jezus objawia Ojca i włącza nas w relację z Nim. Bóg pokazuje naszą prawdziwą tożsamość. Jesteśmy synami w Synu, dziećmi stworzonymi na obraz Słowa, które stało się ciałem. Dzięki integralnemu człowieczeństwu Jezusa Chrystusa możemy poznać prawdę o Bogu Ojcu, o nas samych oraz o świecie, w którym żyjemy. Naszym zadaniem jest postrzeganie i odczuwanie rzeczywistości oczami Jezusa. Dlatego kto widzi Jezusa, widzi także Ojca. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas. E agora a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua polonesa. Saluto cordialmente i polacchi. Con il sacramento del battesimo, Dio ha stabilito con ciascuno di noi un'alleanza che realizziamo attraverso la nostra umanità. Serviamoci di ogni gesto di gentilezza umana e di promozione dei valori cristiani per rivelare Dio al mondo, edificando il regno di Cristo. È una ricetta sicura per una vita felice. A tutti la mia benedizione. Oto słowa Ojca. Agora a tradução de suas palavras. Saúdo cordialmente os poloneses. Com o sacramento do batismo, Deus estabeleceu uma aliança com cada um de nós que concretizamos por meio da nossa humanidade. Aproveitemos cada gesto de gentileza, de bondade humana e de promoção dos valores cristãos para revelar Deus ao mundo, edificando o reino de Cristo. É uma receita segura para uma vida feliz. A todos, a minha bênção.
Chegamos, por fim, agora à saudação que o Santo Padre dirigirá aos peregrinos de língua italiana. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Ao saudar os peregrinos italianos presentes, dirige pensamento particular à delegação do Policlínico Militar Celio, de Roma, aos grupos paroquiais de Lomagna, Civitavecchia, Ruvo di Puglia, Pistici, Scalo e Messina. Minha saudação se estende depois aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. Estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos, que este ano tem como tema um só é o corpo, um só é o Espírito, como uma só é a esperança a qual Deus vos chamou. Peçamos ao Senhor que conceda o dom do seu Espírito a todas as igrejas do mundo, para que, por meio dele, os cristãos possam afastar as divisões e construir fortes laços de unidade. A todos a minha bênção. E agora, cantemos o Pai Nosso em latim e preparemos para receber a bênção do Santo Padre. Pater noster, qui est in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Os aplausos dos 7.000 presentes na Sala Paulo VI, na audiência geral desta quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. Os aplausos também uma forma de expressar o carinho, então, dos fiéis, dos peregrinos vindos de tantas partes do mundo pelo sucessor de Pedro. Temos agora o momento do bate a mano. O Santo Padre também deverá saudar, então, as autoridades brasileiras presentes, como dissemos, ali na primeira fila, presentes em Roma nesses dias, pelos 200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé. E concluímos, então, a nossa transmissão com uma pequena passagem da catequese do Papa Leão XIV de hoje. É o humano integral de Jesus que nos diz a verdade do Pai. O que nos salva e nos chama não é apenas a morte e a ressurreição de Jesus, mas a sua própria pessoa. O Senhor que se encarna, nasce, cura, ensina, sofre, morre, ressurge e permanece entre nós.
E assim chegamos ao final da nossa transmissão dessa quarta-feira, agradecendo a todas as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitiram, também a você que nos acompanhou pelo Facebook, pelo nosso canal YouTube, também pelo nosso site do Vatican News. A todos uma boa quarta-feira. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erpen. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.